Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler a partir do versículo 22 até o 32. Vamos, por gentileza, nos colocarmos de pé uma vez mais. Eu não vou apresentar a Thelma, porque a Thelma já é de casa. Mas tem uma jovem aqui conosco, que está com a irmã Tânia. É a primeira vez que vem? Aí já veio. Qual é o nome da jovem? Seja muito bem-vinda, tá? Deus abençoe você. Nosso desejo é que você possa sair daqui essa noite renovada pela palavra do Senhor, tá bom? Evangelho de número 14, capítulo 14, a partir do versículo 22 até o 32, diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Querido Deus, nos ilumina uma vez mais com o Teu Espírito Santo, para falarmos ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Esta é uma das passagens mais extraordinárias dos Evangelhos, aonde os discípulos testemunham um ato sobrenatural, que foi a tempestade sendo acalmada por apenas uma ordem do Senhor Jesus. E não somente isso, mas os discípulos puderam testemunhar o próprio Cristo caminhando sobre a tempestade e andando sobre as águas. Mas não somente isso, o próprio discípulo Pedro, ele pôde, assim como Jesus, também caminhar sobre as águas. Que coisa, né? Que experiência, que coisa extraordinária que acontece nessa passagem dos Evangelhos, aonde Jesus anda sobre as águas e acalma a tempestade. Dentro desse texto, eu tenho alguns aprendizados para compartilhar com vocês, para que nós possamos, nesse início de ano, entender que as tempestades que nós sofremos na vida, as crises que nós passamos, as adversidades que nós enfrentamos, elas não são só para nos apavorar, só para nos afligir, mas nós podemos aprender muito com as crises que nós vivemos, nós podemos aprender muito com as tempestades que nós sofremos. E nesse texto tem muito a nos ensinar esta noite. Quantos querem aprender? Diga amém. Eu tenho certeza que você vai. Quando nós olhamos para o início dessa perícope, desse conjunto de versos, a partir do verso 22, nós vamos ver aqui que Jesus, ele já estava fazendo muitos milagres. As pessoas estavam seguindo a Jesus. E agora Jesus, ele dá uma ordem
para os seus discípulos. Jesus manda os seus discípulos caminharem sozinhos agora, ou seja, manda entrarem no barco e seguirem sozinhos, porque Jesus ainda queria resolver algumas coisas. E a gente vai ver que os discípulos vão obedecer essa ordem do Senhor Jesus, eles vão entrar naquele barco, eles vão começar a navegar. No entanto, esse barco ficará à deriva e os discípulos sozinhos passarão por uma grande tempestade. E aí, eu quero falar com você esta noite sobre aprender com as tempestades. Você está pronto? Você está pronta? O que nós podemos aprender com as tempestades da vida, como esta que os discípulos estão vivendo? Existem aqui 3 aprendizados, 3 ensinamentos, 3 pontos importantes para serem desenvolvidos para o nosso conhecimento esta noite. O primeiro ponto, ou o primeiro ensinamento, é que nós podemos ver aqui Jesus trabalhando com os seus discípulos por meio de uma didática. Isso mostra que Jesus ele não faz as coisas apenas acontecerem, mas ele usa situações, ele usa material, ele usa coisas que vão nos ensinar alguma coisa. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui nessa tempestade é Jesus ensinando os seus discípulos por meio de uma didática. E nós vamos, pelo menos dentro dessa didática, ver aqui 3 pontos que nós podemos aprender dentro de uma tempestade, nesse primeiro ponto de didática que Jesus está ensinando os seus discípulos. E o primeiro é que os discípulos, eles estão aprendendo a viver na solidão. Interessante isso, né? Jesus nos ensinar a viver na solidão. Não é interessante? Perceba que nos versos 22, está dizendo: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. O que aconteceu? Que os discípulos agora estão indo sem Jesus. Jesus ficou lá com a multidão e os discípulos foram sozinhos. E aí no verso 23, olha o que está dizendo no verso 23. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, ele estava ali sozinho. Então, o primeiro aprendizado que a gente vai aprender aqui dentro desse ponto da didática do Senhor Jesus é que existem momentos que nós precisamos viver na solidão, ou seja, estar sozinhos. Jesus, por muitas vezes, Jesus se retirava do meio da multidão, se retirava do meio dos discípulos e ia para algum lugar ficar sozinho. E ele está ensinando esses discípulos quando Jesus manda os discípulos irem. É a primeira vez que Jesus faz isso. Os discípulos sempre estavam junto com Jesus, caminhando com Jesus, vendo e trabalhando com Jesus. Mas agora, Jesus manda eles irem. E eu percebo aqui, como aprendizado, que Jesus está ensinando que eles precisam também saber viver sozinhos. Agora, isso não significa dizer que a solidão é boa, que a solidão nos faz bem. Claro que não. Mas isso significa dizer que a solidão, muitas vezes na nossa vida, pode ser uma didática para ser trabalhado alguma coisa dentro de nós. E Jesus está ensinando os discípulos a ficarem sozinhos e saberem agir e se resolverem sozinhos. Por isso que Jesus, quando ele sobe ao céu, Jesus deixa os seus discípulos, Jesus vai para o céu. Mas a preocupação, os discípulos ainda não tinham aprendido sobre isso. Jesus fala
para eles: fiquem tranquilos, porque descerá sobre ti o Espírito Santo. Vocês não estarão sozinhos, mesmo quando se sentirem sozinhos. Então, eu aprendo aqui nessa didática de Jesus, que Jesus, ao mandar os discípulos sozinhos para o mar, e Jesus se retirar e ficar a um lugar sozinho, Jesus nos ensina que a solidão, às vezes, é necessária. A solidão, às vezes, vai trabalhar algo dentro de nós. A solidão, de forma alguma, é boa, mas muitas vezes é uma forma didática para nos ensinar alguma coisa. Segundo ponto que a gente vai ver aqui é que no versículo 24 diz que o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E aqui Jesus está ensinando com uma segunda didática aqueles discípulos a aprenderem a navegar contra a maré. Que interessante. Eles foram sozinhos e agora surgiu uma tempestade e o vento é contrário e vai deixar o barco dos discípulos à deriva. E eles precisam então aprender a navegar contra a maré. Como que se navega contra a maré? Como vencer quando tudo está contra você? Como sobreviver uma situação plena de adversidade na nossa caminhada? É isso que Jesus vai trabalhar com essa didática para que os discípulos possam aprender em tempo de tempestade, em dia de angústia, em momento de adversidades, saber navegar contra a maré. E muitas vezes na nossa vida, irmãos, quando nós somos convocados por Cristo Jesus para entrar numa missão, para embarcar em um projeto, para navegar outros mares, outros oceanos, nem sempre a maré estará a favor de nós. E aí? Vamos desistir? Vamos perder a fé? Vamos voltar atrás? Vamos achar que não podemos? Ou nós vamos navegar contra a maré? Nós vamos insistir contra tudo e contra todos, acreditando que aquilo que é a nossa vocação, que é o nosso chamado, que é o nosso sonho, que é o nosso propósito, nós podemos chegar lá. Jesus precisa ensinar isso aos discípulos, porque Jesus ele vai subir e os discípulos, eles por muitas vezes vão ter que caminhar contra a maré, eles vão ter que pregar o evangelho sendo perseguidos, eles vão ter que promover o evangelho sendo presos, sendo mortos, sendo martirizados. E isso é navegar contra a maré. Mas navegar contra a maré não é só isso. Navegar contra a maré é você se renunciar de muitas coisas para você fazer aquilo que realmente faz sentido, para você viver aquilo que realmente vale a pena ser vivido. E então você precisa renunciar aquilo que vem contra você para te fazer parar, para te fazer ficar parado e não mais prosseguir. Então você começa a nadar contra a maré. E você começa pela fé, indo, e vai vencendo hoje, e amanhã você vence de novo. Hoje você tem uma derrota, mas amanhã você se levanta. Eu disse aqui no outro dia, que o vencedor não são aquelas pessoas que nunca perdem batalhas, não são aquelas pessoas que são invencíveis, não são aquelas pessoas que estão imunizadas, mas os vencedores são aquelas pessoas que, mesmo cheios de fraquezas, mesmo cheios de limitações, mesmo cheias de altos e baixos, mas quando ela cai, ela não fica caída. Quando ela cai, ela não fica prostrada, mas ela levanta, sacode a poeira e continua para o alvo, para o sonho,
para o projeto, para o propósito que está no seu coração. Então Jesus está nessa tempestade com essa didática, ensinando os discípulos a navegar contra a maré. E você? Você sabe navegar contra a maré? O ano de 2020 tem muito a nos dizer para muitas pessoas que estiveram contra a maré. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam o trabalho, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão incertas do futuro em 2021. Mas Jesus aqui nos ensina, aqueles discípulos estavam exatamente assim, mas Jesus está ensinando para eles a navegar contra a maré. E em terceiro lugar, dentro dessa didática de Jesus, nós vamos aprender outra coisa. No versículo 25 diz: mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, o que nós vamos ver aqui? Jesus está nos apresentando mais uma didática, quando ele, então, vai ao encontro aos discípulos desesperados, aos discípulos que estavam pensando que aquele seria o fim para eles. E agora, eles começam a ver a Jesus a caminhar sobre as águas, porque Jesus, então, não deixa eles perecerem. Jesus vai ao encontro deles. E quando eles estão vendo Jesus, eles não acreditam. Eles se assustam. Nossa, não pode ser o Cristo. Não pode ser o nosso Senhor. É um fantasma. Eles começam a desesperar. Mas Jesus fala com eles: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E quando eles verem aquilo, Jesus está mostrando para ele: olha o que eu posso fazer. Olha o que eu posso fazer. Eu posso caminhar sobre as águas. O vento me obedece. As tempestades se prostram diante de mim. Então, nessa terceira didática aqui de Jesus, Jesus está ensinando os seus discípulos a caminhar sobre as tempestades da vida. Jesus está mostrando, Jesus é o exemplo. Olha o que eu estou fazendo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: se eu posso, vocês podem. Se vocês viverem a fé que eu estou ensinando para vocês, vocês vão caminhar sobre as águas também, assim como eu estou caminhando. E o que a gente vai aprender nessa didática de Jesus, quando Jesus manda então os discípulos entrarem naquele barco e seguirem para o mar e darem de cara com aquela tempestade, aonde eles estão aprendendo a viver na solidão, aonde eles estão aprendendo a navegar contra a maré, aonde eles estão aprendendo a caminhar sobre as águas das tempestades, nós vamos ver aqui que nem sempre a obediência, aquilo que o Senhor nos manda, por meio da sua palavra, nos leva a lugares de tranquilidade. Às vezes a pessoa vem para a igreja, ou vem para Deus, e ela vem com uma perspectiva assim: tudo vai ficar melhor na minha vida, tudo vai ficar calmo na minha vida, porque eu agora decidi ir para Deus. É verdade que Deus vai colocar as coisas nos lugares. É verdade que Deus vai sarar as feridas. É verdade que Deus vai iluminar, vai mostrar o caminho. No entanto, porém, todavia, você precisa saber que nem sempre a nossa obediência nos leva a lugares de tranquilidade. Mas às vezes o Senhor nos joga lá na cova dos leões, para aprender a lidar com os leões da vida. Às vezes o Senhor nos joga lá na fornalha de fogo, para aprendermos a caminhar no fogo.
Às vezes, o Senhor nos joga lá na tempestade do mar bravio para aprendermos a lidar com este mundo. Portanto, se você está obedecendo a Cristo, se você está seguindo a palavra do Senhor, se você é uma pessoa fiel e mesmo assim está vivendo tempestade, saiba esta noite que as tempestades da sua vida é para que você aprenda algo com o Senhor. Deus está fazendo da pandemia, Deus está fazendo da crise, Deus está fazendo da situação adversa uma forma didática para trabalhar você, o seu intelecto, o seu coração e fazer com que você evolua e transcenda na presença dele. Amém? Então a gente aprende aqui em primeiro lugar que Jesus ele usa de forma didática para trabalhar com os seus discípulos e é assim que ele faz com a gente. Mas em segundo lugar, nós vamos ver dentro desse texto Jesus nos dando a recompensa por nós obedecermos e entrarmos na sua didática. Qual é a recompensa aqui? Vamos ler, versículo 28. Versículo 27 diz: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Aí respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. O que aconteceu com Pedro? O que ele fez? Andou sobre as águas. Você já parou para pensar que muitos pregadores, quando pregam nesse texto, ou muitas pessoas, quando leem esse texto, ficam só apegado ou apegada na parte posterior que fala que Pedro afundou? Você já percebeu isso? Mas mais importante aqui não é Pedro ter afundado, isso é normal. Isso é normal na vida. Você cair na vida, você ter medo das coisas, você afundar é normal. Nós somos limitados. Mas o mais importante aqui não é isso. O mais importante aqui é que Pedro andou sobre as águas. Pedro ele teve a mesma experiência de Jesus Cristo. E essa foi a recompensa. Porque Pedro, ao caminhar sobre a água, Pedro ele viveu o sobrenatural. Ele viveu além daquilo que ele podia imaginar. Ele está caminhando sobre a água, né? E essa foi uma grande recompensa nessa experiência que Pedro tem com Cristo. E a pergunta que nós fazemos: quem de nós está mais propenso às recompensas das tempestades e das crises que nós vivemos? Quem de nós? Quem hoje aqui está mais propenso a viver, a receber as recompensas, a viver o sobrenatural, a receber o prêmio por atravessar a tempestade? Perceba que quem recebeu a recompensa não foram os discípulos, foi o discípulo Pedro. Os demais só viram, os demais só olharam. Então, primeira coisa, eu aprendo nesse texto que quem está mais propenso para vencer as tempestades da vida, as crises da vida, voando sobre elas e recebendo recompensas, oportunidades por meio delas, é quem tem mais coragem, é quem tem mais fé e determinação. Porque no meio de nós, quando a pandemia vem, quando a tempestade vem, quando as crises vêm, muitos de nós ficam assim: e agora? É o fim do mundo, acabou, não vou conseguir chegar lá, não vou conseguir realizar o meu sonho. E às vezes, quando nós
pregamos sobre a vinda de Jesus e que nós falamos isso já há 2000 anos, mas 1000 anos para Deus é como se fosse um dia como 1000 anos. Jesus está voltando, Jesus já vem. Você acredita, presbítero Ezra, que tem gente que fala o seguinte: não, Jesus não pode vir agora, porque eu ainda não terminei a minha faculdade, eu ainda não casei, eu ainda não realizei os meus sonhos, não é verdade? Ou seja, coração completamente, plenamente, intrinsecamente voltado para o terreno. E quando essas pessoas chegam nesse momento de crise, nesse momento de tempestade, elas perdem a coragem, elas perdem a fé, elas perdem a determinação para romper com fé as barreiras que surgiram. E Pedro? Pedro foi aquele que se destacou. Todo mundo estava vendo um fantasma, todo mundo estava querendo até se esconder. Mas o que Pedro faz com coragem? Ele levanta: Senhor, se é tu, me faça ir até aí. Ele não tem medo, ele perde o medo, ele é alguém corajoso, e ele é alguém determinado, ele é alguém com fé, porque ele conheceu o Senhor Jesus, ele anda com o Senhor Jesus, ele sabe que o Senhor Jesus poderia fazê-lo ir até a ele sobre aquelas águas. Então Pedro é o único que recebe essa recompensa de caminhar sobre as águas, porque ele é alguém de coragem, ele é alguém de fé e alguém de determinação. Para tanto, aquele que vai aprender com as tempestades, que vai fazer das crises oportunidades, vai fazer das dificuldades trampolins para o sucesso, são aquelas pessoas que estão determinadas a vencer. São aquelas pessoas que estão determinadas com fé em Deus seguir. Então a gente aprende muito dentro desse texto. Mas a gente vai ver aqui também que Pedro, ele não foi só corajoso, teve fé e determinação, como ele foi também ousado, destemido. Ele estava convicto do que ele queria. A ousadia dele foi, primeiramente, interpelar com o Senhor Jesus, que para os que estavam ali era um fantasma. Então ele foi ousado. Ele poderia ficar como os discípulos, aguardando, ver o que daria. Mas ele foi ousado e se levantou e disse: se é o Senhor, me faça andar até você. Então Pedro, ele mostra ousadia. Ele mostra ser uma pessoa destemida. E ele mostra estar convicto do que ele queria. E às vezes, irmãos, as coisas não dão certo na nossa vida, não conseguimos chegar lá, porque nós não somos ousados, porque nós não somos destemidos, e muitas vezes, porque nós não temos nem certeza se realmente queremos alguma coisa. Uma hora a gente quer isso, outra hora a gente quer aquilo, não sabe o que quer. Pedro queria andar sobre as águas. Pedro queria ir até Jesus. Pedro estava convicto disso, por isso ele é ousado. E ele fala: Senhor, se és tu, me faça ir até ali. E o que o Senhor Jesus vai dizer para Pedro? Vem. Vem. E o que Pedro faz? Olha só. Jesus, porém, ele falou dizendo, 29, ele diz: vem. Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. É muito importante, quando a gente lê um texto, a gente prestar atenção nos detalhes. Perceba que Pedro, ao receber a confirmação de Cristo para vir, ele teve que fazer alguma coisa. O que ele precisou fazer? Sabe o que aconteceu com Pedro aqui? Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro e os discípulos estavam no meio daquela tempestade, mas eles estavam dentro de um barco. Portanto, toda a segurança que eles tinham
era o barco. E o que aconteceu diferentemente de Pedro para os discípulos? Pedro, ao invés de ficar apenas crendo ou apenas querendo, Pedro ele desceu do barco, ele saiu do barco, ele abandonou aquele barco, ele não se portou com o barco. Jesus falou para ele ir e ele foi. Por ele ter ido, ele ganhou a recompensa. Os demais discípulos tiveram essa experiência? Não, eles ficaram no barco. E aqui está a grande diferença, irmãos, quando nós estamos para receber o prêmio, para receber a recompensa, nós precisamos ter a atitude de ir atrás e buscar. Nós precisamos ter a atitude de crer naquilo e ir atrás e buscar. Mas esse descer do barco aqui também nos mostra uma outra coisa. Nos mostra que muitas vezes nós estamos tão presos àquilo que nós temos, nós estamos tão presos aos nossos ritos e costumes que nós não crescemos por causa disso. Nós não crescemos. O que nós aprendemos aqui é que descer do barco significa, em primeiro lugar, humildade para reconhecer que o seu barco está afundando, para reconhecer as suas limitações, para reconhecer as suas fragilidades e sair do barco, né? Tomar um novo rumo, fazer nova coisa. Então isso é muito importante para que você possa receber a recompensa do Senhor. Então nós temos muito aqui a aprender com os discípulos nesse sentido. E a gente vê aqui então que coragem, ousadia, humildade são características fundamentais dos que são recompensados nas tempestades e crises da vida. Saia daqui nessa noite com este foco neste ano. A pandemia veio, teve pessoas que cresceram com a pandemia, teve pessoas que prosperaram com a pandemia, teve pessoas que evoluíram, mas não todos. No entanto, porém, todavia, você pode, no ano de 2001, fazer desse ano um ano melhor, um ano de sucesso, aprendendo com a didática do Senhor Jesus, vivendo cada situação da vida com sabedoria e receber com essa sabedoria a recompensa que está determinada para você. Em último lugar, nós vamos ver aqui. Primeiro a gente viu Jesus ele trazendo uma didática por meio dessa tempestade. Depois nós vimos Jesus trazendo a recompensa por meio da atitude que Pedro teve na tempestade. E agora Jesus vai trazer um aprendizado para toda a vida dos discípulos. Vejamos que o verso de número 30 diz assim, olha comigo, o mesmo Pedro que foi ousado, determinado, o mesmo Pedro que quando ofereceram a nota de R$20, ele foi o único que levantou do banco. Aqui não tem nenhum Pedro, ficou todo mundo sentado e perderam R$20. Esse mesmo Pedro, no versículo 30, diz assim, ó, mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Essa parte aqui, Jesus está ensinando para os seus discípulos um aprendizado para a vida inteira, para a caminhada toda, para toda a sua carreira.
E o primeiro aprendizado aqui é que mesmo eu e você, assim como Pedro, atingindo um nível elevado, ainda somos limitados. Mesmo eu e você superando tempestades, superando adversidades, tendo vitórias, vencendo o inimigo, vencendo as provações, ainda somos limitados. Não há uma passagem que diz: aquele que está de pé, vigia, para que não... Por quê? Porque todos, não existe santo, não existe pastor, não existe reverendo, não existe padre, não existe bispo, não existe ninguém que tenha mais capacidade do que o outro. Todos nós temos limitações e todos nós estamos propensos a cair, mesmo tendo atingido um nível superior de espiritualidade ou de intelecto ou etc. Nós podemos afundar como Pedro. Nós podemos ter medo como Pedro. Nós podemos fracassar como Pedro, porque somos humanos. E isso é um aprendizado para a vida inteira. Quando você estiver lá no alto, não humilha quem está embaixo de você. Quando você estiver com seu intelecto lá no alto, se faça humilde, se faça pequeno, para que os pequenos, por meio de você, possam crescer. E esse é um aprendizado que Jesus está dando aos seus discípulos dentro dessa tempestade. Pedro, por mais que recebeu aquela recompensa, viveu o sobrenatural, mas logo em seguida, ele afunda, porque ele é um homem que teve medo. Ele é um homem que tem medo. Ele é um homem limitado. Mas o segundo aprendizado que a gente vê aqui é que mesmo nós estando sobre as águas, como já disse, ainda podemos afundar. Há um texto na Bíblia que diz: maldito o homem que confia no homem. Não significa assim, maldito Josué por confiar em Esdras. Não é isso que está dizendo. Está dizendo o seguinte, quando a Bíblia fala maldito o homem que confia no homem, está dizendo o seguinte: maldito é aquele que confia em si mesmo. Se eu confiar na minha capacidade de intelecto, nas minhas potencialidades humanas, eu vou afundar, eu vou cair, porque eu sou limitado, por mais intelecto que eu e você possamos ter. Então, a gente vê aqui que, por mais que estejamos, algumas pessoas estão sobre a tempestade nesse tempo. Algumas pessoas estão tendo oportunidades nessa pandemia. Algumas pessoas estão prosperando na pandemia, mas atenção, você pode afundar. Pode vir uma outra crise que pode te levar ao fracasso. Então, esse nosso caminhar sobre as águas não significa autonomia, independência. Pelo contrário, eu só estou sobre as águas, eu só estou aqui porque eu sou totalmente dependente do Senhor. Eu estou totalmente dependente da sua provisão, do seu socorro, do seu cuidado para comigo. Mas a gente vê também, neste aprendizado para a vida inteira, que mesmo estando no fundo do abismo ou no fundo do poço, como os pregadores contemporâneos gostam de dizer, mesmo quando estamos lá, há um Deus que podemos clamar. Pedro afundou, não foi? Mas logo ele clamou. E a quem ele clamou, estendeu a mão, como diz o texto, e o tirou do fundo do mar, do fundo do poço, do fundo do abismo. Um aprendizado para a vida inteira.
A nossa vida, hoje você pode estar aqui, amanhã você pode estar aqui e amanhã você pode estar aqui. Mas quando você sabe isso, você será sempre um vencedor. Porque apesar das derrotas, você é um vitorioso. Porque tem um Deus, um amigo presente bem perto, que você pode clamar a qualquer momento. Amém? Concluindo então esta palavra, eu quero dizer que as crises ou tempestades da vida que nós vivemos e enfrentamos em todo o tempo nos servem, em primeiro lugar, como o quê, irmãos? Em primeiro lugar, como? Didática. Para a nossa evolução e até mesmo para a nossa transcendência. Para ir além das nossas capacidades humanas. Mas elas também nos preparam para, em segundo lugar, o quê, irmãos? Receber o quê? Recompensas. A crise que nós estamos enfrentando, nós podemos tirar dela proveito. Nós podemos fazer dela oportunidade. Nós podemos receber por meio dela recompensas. Como aconteceu com os discípulos. Recompensas que vamos extrair da onde? Da experiência que nós vivenciamos nas crises, nas adversidades e nas tempestades. E elas vão nos capacitar com seus ensinos para uma vida inteira. Então você aprendeu aqui nesta noite com as tempestades da vida. Ela pode nos proporcionar didática para evoluirmos e crescermos e até transcendermos. Elas podem nos proporcionar recompensa. Nós podemos adquirir oportunidades por meio da crise, sucesso por meio da crise, e elas podem também nos proporcionar aprendizados para a vida inteira. Deus abençoe você. Curva a sua cabeça e vamos orar.